Uma coisa tem me incomodado bastante e a gente precisa refletir. Eu trago aqui para você pensar junto comigo. Parece que quanto mais tecnologia, quanto mais ferramenta, quanto mais a gente se desenvolve, menos inteligente, menos criativo e menos capaz de resolver problemas a gente fica. A gente está ficando emburrecido conforme a gente aumenta a nossa capacidade de estudar, conforme a gente aumenta a nossa capacidade de ter mais conhecimento, parece que a gente perde o que a gente tinha de melhor, que é a criatividade. Eu vou te explicar onde eu quero chegar. Porque isso serve para o futebol, e como você sabe, o canal do Felipe Fontoura aqui pega o futebol, o esporte, a arte, como pano de fundo para falar de comportamento humano. Eu quero falar sobre o comportamento humano que está por trás dessa nossa falta de criatividade, beleza? Eu vou chegar lá, eu quero falar sobre os jogos que eu vi no fim de semana e eu estava vendo assim muitos times colocando a base para jogar. O Flamengo, por exemplo, botou o sub-20 inteiro em campo e eu fui assistir aquele jogo do que, teoricamente, é o melhor, é o supra-sumo da molecada do futebol brasileiro, porque o Flamengo é quem tem mais dinheiro, junto com o Palmeiras ali, e o jogo é extremamente burocrático, é um jogo sem nenhuma criatividade. Eu vou chegar lá. Mas para isso eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Tem mais ou menos um ano, eu posso estar errando aqui por poucos meses, ou um pouco mais, ou um pouco menos, que eu fui a um supermercado, uma rede grande, para fazer compra, e você sabe como é chato. Então, peguei o carrinho ali, fiquei uma hora lá dentro escolhendo, pegando as coisas, os produtos, parei na fila do caixa, pico de luz, a luz acaba. Beleza? Rapidamente, mercado, a luz voltou, mas o sistema não voltou. A internet, sei lá, o computador. O sistema do mercado não voltou a funcionar. E eu era o próximo, eu estava no caixa já, beleza? Depois de ter perdido uma hora da minha vida ali. Legal, comecei a botar os produtos na esteira, a mulher do caixa virou para mim e falou, olha, desculpa, mas a gente não tem como passar. Aquilo ali me incomodou muito, muito. Mas eu falei, mas por quê? Ela falou, porque não tem sistema. Eu não precisei de mais de 5 segundos para pensar em 300 opções de como você pode me vender sem ter sistema. Né? Você tem caderno, você tem papel, você tem lápis e caneta, você tem um mundo atualizado que você pode ir batendo foto de cada código de barra para depois você, sei lá, escanear. Você pode ir gravando a lista do que você está me passando e ir somando na calculadora preço a preço. E depois eu te pago no Pix, porque meu celular está funcionando. Eu pensei em 1 bilhão de saídas. Em menos de 5 segundos. Eu precisei só dessa mulher me falar, olha, estamos sem sistema, não dá para vender. E aí eu olhei para o lado e vi que não só ela, como nenhum dos outros caixas, nenhum funcionário conseguiu pensar fora da caixa. Os caixas não pensaram fora da caixa. Para piorar, você fala, pô, chama o gerente, vamos tentar ver o que resolver aqui. O gerente também não tem uma saída, ele também não traz uma solução. Onde eu quero chegar? Você preparou pessoas que estão prontas para fazer única e exclusivamente a função que lhes foi dada. Eles não podem pensar fora da caixa. São extremamente competentes para aquilo ali. Mas se você precisar que eles pensem em alguma coisa diferente, que eles sejam criativos, eles não vão ser. E aí eu transporto essa história para o futebol. Porque, claro, eu perdi aquele dia, né, fui embora, larguei as compras, e o mercado, principalmente, porque eu perdi um dia, mas o mercado perdeu ali as vendas de muita gente, muito dinheiro, ele deixou de circular, porque nenhum funcionário tinha uma saída criativa para um problema. Aí eu trago isso para o futebol. Eu estava te falando, vários, como é início de campeonato estadual, vários times botaram seus jogadores da base, vários botaram a base para jogar. E o Flamengo, por exemplo, botou o time inteiro da base, o sub-20 inteiro ali, para que eles jogassem contra a Portuguesa. E vou te dizer, era uma chance desses jogadores, que, como eu te disse, são supra-sumo, são os melhores jogadores dos 18 aos 20 anos, todos eles teoricamente estão ali, eles tinham a chance de se exibir e o jogador ele é burocrático. A sensação que te dá é que ele está batendo um cartão e fazendo um trabalho correto. O jogador não erra um passe, ele acerta o passe de lado, ele se movimenta, ele ataca o espaço, ele acerta o espaço, mas ele não é criativo. Você não vê um jogador mais que dá um drible, que faz uma finta, um jogador que chama a responsabilidade, que vai para um X1. Nenhum jogador resolve. O jogo é burocrático, como é um jogo de um time profissional que está jogando há 8 meses um campeonato. Não parece um jogador moleque, jovem, raiz brasileiro, com identidade brasileira. Não parece. E isso botou uma faca no meu próprio peito, porque eu agora sou treinador da base. Eu tinha passado o fim de semana inteiro, só para você entender, né? O meu time começa a treinar na prática segunda-feira agora, dia 19. Então, esse é o período que eu estou trabalhando em overdose, montando o meu plano de treino.
Quando eu fui olhar o meu plano de treino, eu botei essa faca no meu peito, depois de ver todos aqueles jogos com a molecada da base muito burocrática, eu botei, fui lá, peguei o meu plano de treino e fui dar uma estudada. Quando eu parei para ver, eu também estou preparando um trabalho lindo, maravilhoso, com modelo de jogo, com sistema. Meus treinos todos estão encaixados para aquilo que eu acredito de modelo de jogo, mas não porque eu acredito de fato de futebol. O que eu acredito de fato de futebol é que o futebol é, antes de qualquer coisa, entretenimento. Antes de qualquer coisa, o futebol só existe porque alguém quer assistir. Ah, não, é um jogo, é uma competição, é um esporte. Se ninguém quiser assistir, se todo mundo desligar a TV e falar esse jogo é chato, ele não existe. E é por isso que eu terminei aqueles jogos e segunda-feira de manhã falei, cara, vou rasgar todo o meu plano de trabalho. Eu vou ter que recomeçar e vou passar essa semana inteira agora, até o dia 19, pensando o que eu vou fazer para que eu não monte e que eu não crie jogadores burocráticos. Para que eu faça com que os meus jovens garotos, ali, meus sub-14, não sejam um time lindo taticamente, que troca passe de lado para passe curto, que faz o jogo no espaço reduzido, que sabe achar o companheiro, que faz a aproximação, o apoio, mas que não tem a coragem, não tem a coragem de criar, de num lance que eu tô ali do lado do campo gritando, toca de lado, toca no lado, toca no lado, toca no lado, o cara fala, não toca no lado nada. Eu vou dar um chapéu nesse maluco aqui, vou direto no gol e vou fazer o gol. Eu vou botar uma bola embaixo da perna desse cara, porque eu que sou o treinador que estou ali fora, eu não sei qual o recurso que ele pode aplicar. Então eu vou pedir para ele fazer o óbvio, o simples, fazer o básico. E é isso que eu estou vendo. O treino está emburrecendo. A quantidade de treino que a gente está tendo está mais emburrecendo o jogador do que deixando o jogador ser brasileiro, criativo. E vamos deixar claro, isso aqui não é uma briga contra a ciência e contra a tática. Muito pelo contrário, o futebol brasileiro estava ficando para trás, sim, fisicamente e principalmente taticamente. A gente estava com toda a criatividade do mundo, perdendo para jogadores que estavam chegando intensos e ocupando melhor os espaços. A gente precisava dessa revolução tática e é o papel desses novos treinadores, que eu me incluo nessa categoria que está chegando agora, fazer um trabalho tático muito foda para que a gente possa, de fato, brigar lá na frente com os europeus. Isso era básico, era importantíssimo que a gente avançasse e evoluísse taticamente. Então não é uma briga contra isso. Mas você não pode, isso não pode acontecer, sendo que para que isso aconteça eu perca a minha identidade. Os argentinos conseguiram fazer isso muito bem. O futebol argentino, é só você prestar atenção, os caras conseguiram evoluir taticamente, eles conseguiram fazer esse futebol europeu com grandes treinadores, treinadores que estudaram bastante, conseguiram aplicar aquele modelo, aquela metodologia, e você vê claramente como estão bem treinados os times argentinos, mas eles não perderam, principalmente a seleção ali, o que eles têm de argentino, que é a briga, o aguerrido, que é o não desistir do jogo até o final. Os caras conseguiram evoluir taticamente sem perder a característica principal deles. E é isso que está faltando para nós brasileiros. A gente já consegue conversar de igual para igual. A gente já troca ideia e já fala sobre futebol na mesma língua dos treinadores europeus. Já chegamos lá, tá? Já estamos nesse universo com a mesma metodologia. Mas nós agora precisamos voltar e ter também, para além disso, o que a gente fazia de melhor, que era ser criativo, que era jogar o futebol de rua, tá? Que era fazer aquele 1x1, que era brincar de gol a gol, que era fazer um toque, que era jogar golzinho, que era jogar com bola de meio. A gente precisa voltar para essa criatividade somada e aliada à tática. Porque é isso que vai fazer a diferença. Eu termino te perguntando, você que é empresário, você que é líder, você que é chefe, você que é gestor, você está preparando seus profissionais para quando tiver uma crise, eles serem criativos, para eles conseguirem resolver, ou você está formando apenas apertadores de parafuso, como se formava lá atrás, na época da Revolução Industrial? E pergunto para você que é jogador, que é aluno, para você que é empresário, que é funcionário, se amanhã a luz do seu estabelecimento cair, o sistema do seu estabelecimento cair, você vai ficar parado, você vai travar, ou você vai ser capaz de decidir? É isso que eu estou sentindo falta no futebol e na vida. Putz, esqueci de pedir para o povo se inscrever no canal. Ah, meu Deus. Bom, mas também não é possível que em pleno 2026 alguém vê um vídeo, gosta, e esquece de curtir e de se inscrever no canal. Não é possível. Não, acho que eu nem preciso pedir isso.